visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. 2 Pedro 3:11. Tema da semana: o dia do Senhor. Está começando o programa Lições da Bíblia. Você é muito bem-vindo, você, sua família, seus amigos, você que está numa reunião de amigos, num grupo de estudo da Palavra de Deus. Todos vocês são muito bem-vindos ao programa que está começando, porque a nossa alegria, a nossa maior alegria aqui no programa é realmente estudar a Palavra de Deus com os amigos, para que a palavra faça sentido na sua vida, na minha vida. A gente quer que você esteja sempre acompanhando toda a nossa discussão. Se você tem aí um manual de estudos em sua mão, já abra a Bíblia aí na carta de Pedro, a segunda carta do apóstolo Pedro. Deixe tudo pronto para o estudo de hoje, para que realmente ao lermos um texto bíblico, que os nossos convidados forem ler, você possa acompanhar também na sua Bíblia. A gente tem prazer que você estude, conheça a Palavra de Deus e ame a Palavra de Deus, porque esta é a intenção que nós temos como Novo Tempo, como programa também Lições da Bíblia. E já que nós gostamos tanto de estudar a Bíblia, a gente quer oferecer para você mais uma vez este curso da Palavra de Deus, que é o curso Princípios. Este é em formato revista, são temas sistematizados que foram organizados para fazer com que você entenda bem a vontade de Deus para você e sua família. Se você quiser ter esse curso bíblico totalmente gratuito, são mais de 100 páginas coloridas com excelente qualidade. Você pode fazer uma ligação telefônica para o 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. No horário comercial, alguém vai atender a você, você vai dar os seus dados e a gente vai mandar esta revista, esse curso bíblico gratuitamente para você. Se você preferir fazer pela internet, entre no blog do programa novotempo.com/lições da Bíblia. Ali vai ter uma imagem, que é a imagem da capa dessa revista. Clique ali e vai abrir ali um campo para você colocar os seus dados, nome, endereço, etc. E a gente vai ter o prazer de mandar para você, tá certo? Hoje visita o programa dois amigos que vêm aqui do estado de São Paulo para conversarem sobre a Palavra de Deus com a gente. Pastor Elbert Roger Almeida, seja bem-vindo, pastor. Obrigado, pastor Laerte, é um prazer estar aqui participando do programa Lições da Bíblia, é sempre muito bom estar aqui na Novo Tempo. Que maravilha. Pastor Elbert Roger é pastor da igreja do NASP, Campus Engenheiro Coelho. O NASP, um centro universitário da Igreja Adventista, com vários campos, e o campus ali em Hortolândia tem uma bonita igreja. O pastor ali é o pastor daquele rebanho, né, pastor? Já há quantos anos ali? Estamos já há 2 anos e estamos agora entrando no 3º ano. E estou muito feliz, muito contente, a família muito feliz, a igreja maravilhosa. Uma igreja grande, com muitos membros, grande, né? Nós temos hoje lá 3.000 membros. São 3 cultos, né? Um começando às 7:45, o segundo culto às 9:30 e o último culto às 11 horas da manhã. Então, todos os sábados, nós estamos lá com esses 3 serviços de culto. Que maravilha, excelente. Muito bem-vindo. Obrigado, pastor. Um privilégio recebê-lo aqui. Eu acho que é a primeira vez, né, que você vem no Lições da Bíblia é a primeira vez. É verdade. É um prazer estar aqui com vocês. Que legal, ótimo. E o pastor Edmilson Lima, que é já uma pessoa conhecida do programa Lições da Bíblia. O pastor Edmilson, ele é o líder da Igreja Adventista aqui para o estado de São Paulo, para a área missionária da igreja. Ele cuida dessa área missionária e também é um incentivador do manual de estudos do programa Lições da Bíblia, que nós chamamos de Lição da Escola Sabatina. Ele cuida desta área da Escola Sabatina na Igreja Adventista do Sétimo Dia, aqui para todo o estado de São Paulo. Pastor, bem-vindo mais uma vez, é uma honra recebê-lo aqui. Obrigado, pastor. É muito bom a gente estar aqui, as pessoas que a gente conhece, sabe que milhares assistem esse programa. Quero parabenizar, porque é um programa que realmente surte muito efeito. No estado de São Paulo, nós temos cerca de 250 mil pessoas que participam através do guia de estudos, que é a lição da Escola Sabatina, né? E eu posso mandar aqui um abraço para todos, inclusive, fique à vontade. Aquele abraço carinhoso para todos
os do estado de São Paulo, de Prudente até aqui São José dos Campos, ali a região do Vale do Ribeira. Que Deus abençoe a todos. É uma bênção poder estar aqui realmente para participar, pastor. Que alegria. Uma alegria recebê-lo, pastor. Vocês são muito bem-vindos e especialmente ouvindo notícias aqui dessa região do estado de São Paulo. Um abraço a todos os amigos do estado de São Paulo, de todo o Brasil e você que está em qualquer parte do mundo acompanhando o programa de hoje. Bom, nós vamos começar o programa ouvindo aqui o autor do nosso manual de estudos, o pastor Robert McIver. Vamos ouvir qual é o pensamento dele para o tema desta semana aqui no programa Lições da Bíblia. Jesus prometeu voltar, e os cristãos, ao longo do tempo, esperaram a volta de Jesus em sua vida. De fato, Pedro parece escrever para as pessoas que, mesmo no primeiro século, esperavam a volta de Jesus. Ele escreve em 2 Pedro capítulo 3, verso 8. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora a cumprir sua promessa como julgam alguns. Ao contrário, é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos se arrependam. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com grande estrondo e os elementos serão desfeitos pelo calor. Pedro diz que há uma razão para Jesus ainda não ter voltado, devido à paciência de Deus. Deus quer que todos tenham a chance de se arrepender. Inclusive, um dos sinais da segunda volta de Jesus é que o Evangelho será pregado a todo mundo, antes que ele volte. Então, todos na terra serão capazes de tomar a sua decisão, se desejam ou não, a salvação concedida através de Jesus. Mas, e aqui está algo importante, Pedro diz que quando Jesus voltar, todos ficarão surpresos. Será como um ladrão que aparece quando você não espera. E alguns pensam com isso que ninguém sabe quando Jesus voltará. E como ladrão não será visto. Mas a Bíblia diz que os céus serão desfeitos. Então, é como um ladrão, mas um ladrão dirigindo um tanque de guerra. Todos irão ver. Jesus vai voltar. Ele demora por causa de sua paciência para que todos possam se arrepender. É isso aí, já ouvimos o autor do nosso manual de estudos falando, dando a sua opinião. Meus amigos, um tema interessante aqui da carta do apóstolo Pedro, quando a gente começa a já chegar quase no final da nossa temporada, né? Nós já estamos aqui na lição de número 12, na 12ª semana, e você que está acompanhando sabe quantas coisas boas a gente já aprendeu juntos aqui nessa temporada. E nessa semana nós vamos falar um pouco sobre um termo usado na Bíblia, usado por Pedro, que é o dia do Senhor. E o verso principal aqui da Bíblia, ele está na segunda carta de Pedro, capítulo 3, e o verso 11, que diz: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. O que tem a ver o dia do Senhor com o viver em santo procedimento e piedade? Hein, pastor Herbert? Pastor Laerte, aqui nós percebemos uma visão, um quadro do juízo de Deus, né? Da volta de Jesus e do juízo de Deus. O apóstolo aqui não está tão preocupado com a ordem das coisas, mas ele cita aqui a volta de Jesus nessa lição e também cita o juízo. E aqui no texto aparece a expressão juízo de Deus, né? Dia do juízo. Então, na verdade, aqui o apóstolo convida para que eles possam viver de acordo com a época em que eles estão vivendo. Como são épocas solenes, né? Nós estamos nos aproximando do fim de todas as coisas, nós devemos viver em santidade, em genuína consagração, em genuína piedade, a fim de que possamos estar preparados para esse grande dia do Senhor, como é citado aqui no livro. A sua visão também, pastor Edmilson, sobre isso? O que me deixa aqui bem esclarecido sobre o assunto, é que Pedro, aquele apóstolo que viveu tão próximo de Jesus, como já vimos nas lições passadas, um discípulo muito próximo do Senhor, Pedro não tinha nenhum receio de dizer, olha, esse Jesus maravilhoso, esse Jesus salvador, esse Jesus, ele voltará. O dia do Senhor
vai chegar. E aí, como o pastor Elbert aqui colocou muito bem, sem colocar uma ordem, mas essa volta de Jesus junto com um juízo, né? O que para muitas pessoas é algo assim meio aterrorizador. Falar de julgamento, talvez é melhor pensar de graça e então logo em seguida pensar em céu. Jesus volta e todo mundo vivendo no paraíso. Mas Pedro coloca ali que haverá um juízo, um julgamento, não é? E ele não tem preocupação, né, pastor Laerte? Sim. Ele não tem preocupação de falar sobre esse tema tão importante. O que ele queria era justamente que o povo estivesse preparado. Nesses últimos dias, haveria necessidade de um preparo para um juízo vindouro, né? Assim como no Antigo Testamento, as pessoas tinham que se preparar no dia do juízo, lá no santuário, havia um momento, um período, um dia no ano, que era um dia de total consagração, de verificar se alguma coisa precisava ser resolvida, os pecados tinham que ser confessados, para que então os pecados de fato pudessem ser eliminados do meio do arraial do povo de Deus. Então, eu creio que aqui o apóstolo Pedro, sabendo das necessidades da sua igreja local, ele falou sobre a importância de que cada um verificasse o que está acontecendo na vida pessoal, na vida familiar, para que houvesse uma consagração genuína e um preparo para esse momento que é muito importante e com implicações muito sérias, tanto para o povo de Deus como para as pessoas que não acreditam em Deus. Agora, na época de Pedro, havia sim um certo preconceito com as pessoas que não tinham fé, que não tinham aquela preocupação com a fé, que não manifestavam fé, inclusive, no juízo futuro. Era um preconceito que eles tinham, porque eles achavam que a pessoa não era de bom caráter. Perfeito. Né? A pessoa ela não tinha virtudes enobrecedoras por não acreditar dessa forma. Por que será que eles criam nisso, pastor Edmilson? Por que será que lá na época de Pedro havia essa barreira, né, com as pessoas que não conseguiam manifestar fé e confiança no Senhor? Eu penso, pastor, entendendo pelo estudo do nosso guia, que o preconceito havia por parte de alguns que não viam, por exemplo, o juízo pelo lado positivo, como algo motivador. Porque muita gente vê o juízo como algo que é punitivo, né? Como castigo de Deus. E a maneira como Pedro ele apresenta o juízo é como uma espécie de motivação, sabe? A prestação de contas, ela nos motiva a viver o melhor, fazer o melhor. Agora, se a pessoa ela não tem essa noção, para começar, ela vai pessoalmente já ver o juízo de maneira contrária. E aí vai, então, quando falar de juízo para o outro, é o que a gente às vezes vê muitos até hoje falando por aí, não é? Olha, o inferno, como sendo assim algo, olha, tudo isso aqui, escreveu, não leu, inferno, não é? E o que Pedro fala? Pedro fala do inferno, né? Do fogo. Pedro fala de fogo. Pedro fala de uma prestação de contas, mas como algo motivador. E essa motivação, como o pastor leu aqui, no verso principal da lição, buscando um preparo. E se a pessoa ela não tinha fé em Deus, ela não acreditava na volta de Jesus. Ela não acreditaria também na vinda de um juízo, de uma prestação de contas, né? Então, era importante que as pessoas tivessem essa noção de que o juízo viria para que eles pudessem se preparar para esse momento. Quando nós sabemos que as nossas decisões, elas vão afetar a nossa vida no futuro, a gente repensa, a gente faz uma reflexão a fim de que a gente possa estar em condições ideais para viver aquele período. É como se, de repente, minha mãe ou meu pai dissessem, filho, olha, você não deve fazer isso, porque se você fizer isso, você terá uma consequência negativa no futuro. Exato. Ou se você estudar, se você for uma pessoa dedicada, você terá um futuro melhor, uma estabilidade financeira. Então, eu vou poder refletir em cima daquilo que está sendo colocado para que eu possa alcançar uma coisa importante no futuro. Na semana passada, a gente estudou aqui no programa, no nosso manual de estudos, e você que está acompanhando o programa sabe disso, você que frequenta uma comunidade adventista também sabe, nós estudamos sobre os falsos mestres, que eles estavam infiltrados ali no povo cristão. Muitos deles tinham se convertido, mas já tinham se afastado, mas continuavam ali a atrapalhar o povo.
E eles tinham também uma busca pela autoridade, né? Eles buscando exercer autoridade sobre outras pessoas. O que o nosso manual de estudos pode nos ajudar a entender quando ele fala sobre a questão da autoridade? Qual era o problema envolvendo a autoridade na época de Pedro? Pastor, como o próprio apóstolo Pedro, ele diz na sua carta aqui, e eu quero ler o texto aqui, inclusive, quando Pedro fala aqui em 2 Pedro 3, 1 e 2, não é? Pedro diz assim: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Bem, por um lado, a gente encontra Pedro, o apóstolo Pedro, utilizando a autoridade das Escrituras. Ele usa os apóstolos, podemos dizer que o Velho Testamento, aliás, ele usa os profetas, podemos dizer que o Velho Testamento, ele usa os apóstolos, então podemos dizer o Novo Testamento, como base para dizer, olha, o juízo que eu vos apresento é um juízo divino, segundo Deus, não segundo os homens. Agora, já os contemporâneos de Pedro, que eram os falsos mestres, eles tinham, é claro, uma maneira de apresentar uma autoridade. E que autoridade era essa? Nós sabemos que a autoridade era que eles usavam, uma autoridade falsa, uma autoridade onde eles fugiam daquilo que era bíblico, daquilo que era profético, apostólico. Eram fábulas que eles inventavam, o apóstolo Pedro fala de fábulas, como o apóstolo Paulo também nos diz assim, porque eles buscavam afirmações próprias para convencer as pessoas segundo as palavras deles. E podemos dizer coisa que não é muito diferente do que a gente vê muito hoje, às vezes. Existem igrejas que, às vezes, buscam uma autoridade pessoal do líder espiritual e não uma autoridade bíblica, né? Então, quer dizer, é esse o perigo, né? A gente respeitar uma autoridade com base na palavra e uma autoridade com base no egoísmo humano, no orgulho humano, né, pastor? Parece que o apóstolo Pedro aqui, pastor Laerte, ele queria dizer o seguinte: a nossa base, a nossa autoridade para seguirmos de forma correta e segura não deve estar na razão, não deve estar em filosofias, ideologias quaisquer. A nossa autoridade está na palavra de Deus. E por isso que ele afirma, né, mencionando os profetas, falando da autoridade que vinha do Velho Testamento e dos apóstolos, cujos apóstolos, ele era um deles. Cujos apóstolos, ele era um deles. Então, ele estava ali dando ainda mais ênfase à autoridade bíblica. Ele falava não em nome dele mesmo, ele falava em nome da palavra. Essa era a autoridade. E essa deve ser a nossa autoridade também, né? Quando falamos sobre qualquer assunto, especialmente sobre um assunto religioso, a nossa autoridade é a autoridade bíblica. Excelente, muito bem. Pastor, é incrível como a gente encontra na Bíblia, como a própria Bíblia, ela autodiz assim, que para entendê-la é um pouco aqui, um pouco ali. Eu já fui desbravador, e vocês sabem o que isso quer dizer. O pastor Elbert já foi um grande líder, e ainda é líder, né, pastor? De desbravadores, mas ele comandou toda a União Norte Brasileira. São uma espécie de escoteiros, né, que a Igreja Adventista ela trabalha. Eu me lembro que no cartão do desbravador, no meu tempo em especial, ali tinha um verso bíblico para memorizar. E era Eclesiastes 12, 13 e 14. Nunca me esqueci. De tudo o que se tem ouvido, a conclusão é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer juízo a todas as obras. Veja, é um livro de sabedoria. Então eu penso assim, quando o apóstolo Pedro menciona os profetas, o Velho Testamento, ele, quem sabe, pode estar pensando ali em Eclesiastes 12, 13, 14. Ali já se falava do juízo, mas um juízo que a gente vê, ele é sistemático. Há um processo no juízo de Deus. Não é apenas uma punição, eu volto a repetir aqui. Perfeito, excelente. Muito bom, amigos. A gente vai para um rápido intervalo. Já já a gente retoma com você. Herbert, e você não saia daí. Já já nós voltamos. De volta com o programa Lições da Bíblia dessa semana. Nós já estamos no finalzinho da temporada
Esta é a 12ª semana dessa temporada em que estamos estudando o nosso apóstolo Pedro, as 2 cartas do apóstolo Pedro. A gente sempre tem o prazer de receber amigos. Hoje, o pastor Herbert Roger Almeida. Eu fui para o intervalo, eu chamei de Elbert. Não, mas é Elbert. É Elbert. Eu chamei de Herbert. Isso. Inverti. Perfeito. Elbert Roger, Isso. trabalhamos juntos. Eu estava falando para ele, é tanto Herbert que eu conheço. Quando eu vou chamá-lo, eu chamo de Herbert, não dá, né? Mas, Elbert, um prazer receber você. Prazer, pastor Edmilson Lima também. Legal, nosso pastor. líder para a área missionária e para o estudo da lição que nós temos aqui para todo o estado de São Paulo. Uma alegria receber vocês. Estamos falando, você ia falar, eu te cortei para o intervalo. Eu mencionei, pastor Laerte, sobre o juízo, né? Nós estávamos comentando sobre esse momento importante. Apocalipse capítulo 6, a última parte, diz assim, que a ira de Deus irá se manifestar e quem é que pode suster-se, né? E o apóstolo Pedro, ele justamente convoca a todos nós estarmos preparados para esse momento, que é um momento tão importante na história do mundo. Opa, excelente, muito bom. Agora, para a gente alinhar aqui, fazer um alinhamento do tema que nós estamos estudando essa semana, também nós temos aqui dentro do nosso manual de estudos uma ênfase sobre os escarnecedores. Lá na 2ª carta de Pedro, capítulos 3, 3 e 4, a gente ouve um pouquinho ali sobre os céticos, aqueles que escarnecem da palavra. Qual era o pensamento de Pedro ao alertar os nossos irmãos da fé daquele período contra os escarnecedores, pastor? Dá-se a entender, pastor, que Pedro já estivesse convivendo com esses escarnecedores, esses céticos, e ele ainda assim escreve para a igreja como algo que ainda fosse acontecer também. Olha, está acontecendo e parece que isso não vai terminar por agora. E lendo aqui o texto do que Pedro fala, ali em 2 Pedro 3, 3 e 4, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo a sua própria concupiscência e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ou seja, a gente encontra Pedro mencionando que algumas pessoas estariam escarnecendo exatamente do assunto da volta de Jesus. O assunto ali talvez não era a falta de confiança, a falta da crença de que Jesus houvesse, quem sabe, ressuscitado. Eram escarnecedores que expressavam uma incredulidade grande, né? Porque começava a dizer assim, onde é que está a promessa? Tantos anos já se passaram e não voltou, isso é conversa fiada, né? Colocando dúvida realmente na volta de Cristo. E a palavra escarnecedor dá a entender exatamente isso, pastor, que são zombadores até, não é? Uma coisa é alguém tentar debater de maneira séria, vou te provar por A mais B, mas dá a entender que eram zombadores, eram pessoas que davam gargalhadas até do assunto tão sério quanto a volta de Jesus. E aqui havia 2 classes de pessoas, né? Aqui havia o primeiro grupo que seguia a carne e andava em imundas paixões. São aqueles que decidem desprezar os conselhos de Deus de forma deliberada. Eles não estão preocupados com a religião, com a igreja, não estão preocupados com as coisas religiosas, eles simplesmente querem seguir as suas paixões. O segundo grupo eram aqueles que negavam o retorno de Cristo e andavam segundo as suas próprias paixões. E isso acontece hoje em nossos dias, né? Talvez aquele que está nos acompanhando agora, por exemplo, deve se lembrar de uma situação como essa, de alguém que ele está no contexto, no seio, convivendo até mesmo na própria igreja ou fora da igreja, mas ele tem conhecimento das coisas de Deus, da Bíblia, mas ele começa a colocar justificativas para não viver de acordo com a palavra de Deus. Muitos desses aqui já tinham ouvido falar sobre a volta de Jesus, mas colocavam em dúvida, em xeque, né? Há tanto tempo se fala sobre isso, eles tinham conhecimento, mas eles queriam usar um argumento para não crer e continuar vivendo na prática do pecado. Quando a gente coloca a dúvida, tem alguém contando alguma coisa para a gente, a pessoa começa a jogar assim de maneira meio na piada, perfeito, de maneira jocosa, né? Mas, será que vai voltar mesmo? Olha aí, ó. Minha avó já falava, perfeito, meu pai até hoje não voltou, quer dizer, a pessoa está jogando lama.
Ela tá, é um zombar que remete a pessoa à incredulidade. Né? Na psicologia, pastor, esse tipo de atitude, ele é terrível porque quem fala zombando, ele transmite a ideia de que ele está tão seguro que ele é melhor que os outros. De que ele até faz piada do assunto. Eu estou tão seguro que não é assim que eu vou fazer piadinha até. E isso realmente traz assim um certo desequilíbrio. Porque os zombadores dos tempos do apóstolo Pedro, eles podiam, quem sabe, mencionar a tardança da volta de Jesus. Mas agora eu diria assim, o que a gente tem de respaldo bíblico para dizer que Deus, o tempo de Deus não é o tempo do homem? Por exemplo, o tempo do dilúvio, o tempo da escravidão no Egito, foi um longo período. Quem viveu aquilo e quantos não morreram, quem sabe, na esperança de um novo mundo ou de uma libertação? A escritora americana Ellen White, ela até comenta aqui sobre Enoque, não é? Que Enoque, por algum momento, parece que Enoque chegou a ficar um pouco entristecido, vendo tantas pessoas ruins, mas também boas morrerem. Porque já nos tempos de Enoque, havia a esperança da vinda do Deus Salvador. E ele via pessoas boas morrerem sem esse Deus, sem a manifestação gloriosa de Jesus, podemos assim dizer, não é? Sim. E aí o que a gente fica assim pensando, eu sempre costumo lembrar que é uma lição para a minha vida, né? Eu tenho que olhar isso aqui e muitos leitores do Guia de Estudo podem se ver, quem sabe assim, olha, minha vida está um caos, parece que as coisas não estão melhorando e eu oro a Deus e parece que não tem respostas. E eu não sei se até mesmo tem um suposto amigo ou falso amigo que fica zombando de uma busca que parece que não vem nenhum socorro. Exatamente. Eu percebo, pastor Laerte, que aqui existem dois perigos, né? Os escarnecedores, eles tinham uma falsa liberdade, não é? De acharem que poderiam viver como eles gostariam e bem entendiam, e estavam pensando estar livres, quando na verdade estavam presos pelo pecado. Isso acontece muito hoje, né? As pessoas pensam que liberdade é poder fazer aquilo que o desejo ou a carne pede para que se faça. Então, é uma falsa liberdade. E o outro problema era o ceticismo, né? Você não acreditar naquilo que a palavra de Deus coloca, que é, na verdade, a incredulidade. Agora, Pedro, ele tenta acalmar a mente dos irmãos que estavam sendo atacados por essas pessoas que punham essas dúvidas, essas minhocas, né? É como a gente dizia antigamente na mente das pessoas. Quando ele começa a falar o seguinte, olha, tenham paciência, o dia do Senhor chegará. Perfeito. Como é que a gente pode entender esse tema que vamos discutir agora, dos 1000 anos como um dia? Por que será que Pedro tocou nesse assunto? Por que ele tentou acalmar a mente do ser humano, dizendo o seguinte, você e eu vamos passar, mas calma, para Deus 1000 dias, 1000 anos é como um dia. Lendo aqui a carta de Pedro, na segunda carta, capítulo 3, 6 e 7, quando Pedro escreveu assim, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio, mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Eu só lembraria que Pedro ele começa a discorrer desde o dilúvio. O dilúvio demorou a acontecer. Segundo a arqueologia bíblica, cerca de 2000 anos se passaram desde o Éden, o início do Éden ali até o dilúvio. Demorou pelo jeito. Mas um dia Deus disse, basta. Eu gosto dessa expressão, quando Deus diz basta. E Deus, o apóstolo Pedro, ele começou então a discorrer desde o dilúvio. E eu diria aqui, né? Quem sabe Pedro tenha mencionado a própria escravidão no Egito. Pedro usou bases bíblicas, olha, às vezes demora, mas aí é onde entra a passagem onde Pedro diz no verso seguinte, é bom lembrar que para o Senhor, podem completar os amigos, um dia seria como 1000 anos, ou 1000 anos como um dia. Deus não está preso ao tempo. Deus, ele entra na história, mas não está preso à história. Eu acho que é por isso que é difícil esperar. Porque a nossa vida é tão curta. É verdade. Quem é que vai dizer que vai viver 50, 60, 70 anos, 80? Deus é que sabe. Verdade. Mas mesmo aquele que vive 80, 90, 100 anos,
Isso é pouco diante da eternidade. Então, mesmo para aqueles que são longevos, o tempo de vida é muito curto. Então, quando você fala assim, um dia Jesus voltará, sem você saber o dia, a data, isso vai desanimando o coração de alguns, porque a longa espera pode trazer um desânimo, né, pastor? É verdade. E quando é mencionado isso aqui, essa questão de 1000 anos, como se fosse um dia para Deus, isso confortava as pessoas, né? De que, na verdade, Deus ele está além da nossa esfera. Nós somos criaturas finitas, somos criaturas ordinárias, e como criaturas finitas que nós somos, nós só conseguimos enxergar aquilo que está além dos nossos limites, né? Aliás, aquilo que está dentro dos nossos limites. Não conseguimos enxergar o que está além dos nossos limites. Mas Deus, ele consegue saber de todas as coisas. Ele sabe o que é melhor para nós e o tempo certo das coisas acontecerem. Mas quando Pedro falou sobre o dilúvio, e que Deus interferiu na história, e ele atuou na história, e ele disse que ele vai voltar, nós temos muitas evidências de coisas que a Bíblia menciona que aconteceriam, profecias que foram profetizadas e que se cumpriram, e que servem para o nosso ânimo, para que possamos ter a convicção de que a volta de Jesus ela vai acontecer. Como para nós, que somos seres limitados, 1000 anos possa ser muita coisa, para Deus é como se fosse de um dia para o outro, é como se não tivesse existido esse tempo. Não existe diferença. Não tem diferença. Nós aguardamos ver Jesus voltar. Eu não sei assim o que vocês já tiveram, qual foi a experiência dos colegas, dos pastores, mas às vezes você vê uma pessoa idosa, já bem idosa, e lá no fundo, a gente é ser humano, às vezes vem a ideia assim, esse aí vai sair da sepultura, esse aí eu acho que não vai ver Jesus voltar, ele, pessoa estando vivo ainda. Mas se você perguntar para aquela pessoa idosa ali, qual o seu sonho? Eu já passei muito por isso. O meu avô, Teodoro, que fez agora 11 anos que faleceu, a gente perguntava, vô, 92 anos, né? Vô, qual o seu sonho? O que o senhor mais quer? E ele dizia, ver Jesus voltar, ver Jesus voltar. Agora, eu penso, pastor, que a chave desse entendimento aqui está exatamente ali quando o apóstolo Pedro, ele menciona assim, olha, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. É como se Pedro dissesse, olha, ele pode vir em 1000 anos, em um dia como 1000 anos como um dia, mas é bom lembrar uma coisa, ele virá a qualquer momento, ele virá como um ladrão, ou seja, vocês têm que estar preparados. O ladrão não manda aviso, né? Não manda aviso. Próxima sexta-feira, às 9 da noite, eu vou entrar na sua casa. Não. Pastor Lete, aqui fica muito claro também, de acordo com o que Pedro colocou, nós temos aqui uma outra verdade muito importante, é que Deus, ele é misericordioso. E Deus, como ele não tem limite de tempo, para Deus não faz diferença. Agora, para nós que estamos vivendo hoje no século 21, o tempo ele é muito crucial, porque eu posso definir o meu destino eterno hoje. Hoje eu estou vivo, hoje você que está nos acompanhando, você está vivo, mas amanhã, quem garante você que você estará vivo? Então esse é o momento de tomarmos as decisões, porque o juízo está próximo, ele vai acontecer, nós não sabemos quando, mas ele vai acontecer. E o fato de estar demorando, Deus também mostra a sua longanimidade, sua paciência e o seu amor, esperando que as pessoas aceitem o Evangelho. E essa questão da espera também tem um outro lado, né? Assim, eu acho que se ele não voltou até agora, ele vai demorar muito. Perfeito. Eu vou curtir minha vida. Um dia eu tomo a decisão por Jesus, um dia eu ando com ele. E era exatamente isso que os céticos dos tempos de Pedro, muitos deles assim, estavam pregando e vivendo. Ele vai demorar, eu posso viver a minha vida totalmente aberta, dissoluta, porque ele não vem agora. Os nossos pais morreram esperando ele voltar e não voltou, não é agora que ele volta. Por isso, como o pastor Elvio aqui colocou, eu acho que para nós hoje, mais importante do que o quando ele virá, é o preparo para a volta de Jesus Cristo. Exatamente. Contrário ao que muitos dos tempos de Pedro estavam vivendo, achando que ele não iria voltar logo, então agora vivia uma vida totalmente mundana e ímpia. Muito bom. Amigos, nós vamos para mais um intervalo e já nós voltamos em 2 minutos para o último momento do programa dessa semana. Não saia daí.
Já estamos de volta com o programa e chegamos no último momento, na última parte do programa Lições da Bíblia dessa semana, onde conversamos especificamente sobre a questão do dia do Senhor, o grande dia do Senhor, a volta de Jesus, esse Senhor Jesus que prometeu voltar a esta terra e nos dar todas as suas promessas, a vida eterna e um mundo de paz e alegria. Estamos conversando com os nossos amigos, os pastores Elbert e o pastor Edmilson, amigos pastores aqui do estado de São Paulo, e está bem legal a nossa conversa, mas amigos, chegamos à parte final da nossa lição, desse momento especial aqui no programa Lições da Bíblia. Ok, Jesus, ele vai voltar, temos que ter paciência, 1000 anos como um dia como 1000 anos, ou seja, não importa se você vai nessa direção, da frente para trás ou de trás para frente, para Deus não faz nenhuma diferença, porque Deus está acima do tempo, Ele não é controlado pelo tempo. Mas e agora? E daí? Como é que vai ser a nossa vida? O que a gente tem que fazer? Pastor Laerte, eu gosto de pensar nisso usando uma ilustração. Conta-se uma história que, uma certa ocasião, uma pessoa subiu as escadas de uma igreja e estava atrasado para o culto já estava por terminar. Ele, subindo a escada, encontrou com uma mulher que saía da porta da igreja. E então ele pergunta assim: o sermão já terminou? Aí a mulher, então, que estava saindo do culto, disse: olha, bem, o pastor pregou, nós cantamos, oramos, e antes que ela terminasse de falar, ele disse assim: então o sermão já terminou? Ela disse: não, o pastor pregou o sermão, agora nós precisamos completá-lo em nossa vida. Nós temos uma mensagem de juízo que o apóstolo Pedro colocou muito claramente que vai acontecer. É um juízo iminente. E não há dúvidas de que nós estamos vivendo nos últimos momentos da história deste mundo. E nós estamos diante desse juízo. Agora, nós precisamos nos preparar. Essa é a resposta que nós vamos dar diante desse juízo iminente. Então, o apóstolo, claramente, ele fala que nós devemos viver em santo procedimento e piedade. Nós devemos viver de tal forma que haja um preparo para esse momento. Não vai dar para se preparar quando o juízo chegar. O preparo deve ser feito antes. Nós temos que ter a motivação correta, o amor a Cristo, querer, desejar servir a Deus. Medo devem ter e preocupação aqueles que não estão fazendo o devido preparo. Mas para aqueles que estão fazendo o devido preparo, o juízo, na verdade, será uma recompensa para aqueles que se prepararam para aquele momento, né? Com certeza. Eu diria, segundo o próprio Pedro escreveu, pastor, imagine que alguém perguntasse assim para Pedro, né? E daí, Pedro? E então Pedro respondesse: e daí, meu amado, aguardando estas coisas, procure que dele sejais achado imaculado e irrepreensível em paz, sem mácula. Que você não seja uma pessoa que seja repreendida por qualquer coisa, porque a tua vida está em dias com a palavra do Senhor. Que você sinta a paz de Jesus na sua vida. Eu gosto muito de lembrar que um dos termômetros do cristianismo é a paz de Jesus Cristo. Sabe, a pessoa sentir-se assim, olha: ah, Senhor, volta logo, meu Jesus, como eu anseio por aquele dia da volta de Jesus Cristo. Pedro, ele coloca a volta de Jesus para aqueles que se preparam como uma bem-aventurada esperança, como o apóstolo Paulo diz, né? Aguardando a bem-aventurada esperança. Caso contrário, para aqueles que não estão preparados, aqueles que a cada minuto, se alguém olhar para a vida dele, vai encontrar falhas, defeitos, nada se parecendo com o próprio Jesus Cristo, fica difícil essa pessoa pensar na volta de Jesus para algo iminente. Seria como se a pessoa não buscasse a Cristo, ela também não sente o desejo que ele volte. Eu não busco a Cristo, também não quero que ele volte. Ele fique lá, eu fique aqui. Né? Aqui, pastor Laerte, no nosso guia, há um comentário importante, diz assim: às vezes encontramos os que, com seus gráficos e cálculos proféticos, afirmam ter a data da volta de Cristo. Entretanto, o perigo que geralmente enfrentamos como adventistas e como cristãos não é o estabelecimento de datas para a breve vinda de Jesus. Em vez disso, é
que, com o passar dos anos, a promessa da segunda vida de Cristo comece a ocupar um espaço bem menor em nosso pensamento. É aquilo que você colocou. Se esse pensamento ele começa a ocupar um espaço cada vez menor na minha mente, então... É porque eu também não quero que ele volte, né? Não falo, não desejo, não me preparo, também não quero que ele volte. Perfeitamente. Então, pastor, o senhor colocou aqui uma palavra, não falo. Nesse e daí, muitas pessoas até procuram viver o preparo, sabe? A consagração, uma vida piedosa, orar bastante, está tudo certo. Mas há um ponto aqui que o apóstolo apresenta na sua segunda carta, capítulo 3, no verso 12. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus. Essa expressão aqui, e apressando, também pela minha função, meu trabalho aqui para o estado de São Paulo, que é motivar cada cristão a pregar o evangelho, a anunciar as boas novas de que Jesus vai voltar. O apóstolo coloca aqui, olha, você vai se preparar, mas também vai fazer como eu estou fazendo, porque Pedro, a carta de Pedro, essas palavras de Pedro, é uma pregação viva. Jesus vai voltar, prepare, igreja, se preparem. E seria agora eu dizendo para as pessoas à minha volta, haverá um céu, a eternidade, Jesus vai voltar. Nós vamos anunciar, vamos pregar o evangelho. Lembrando dessas histórias assim também, conta-se que havia um palhaço muito bem visto e davam-se gargalhadas por esse palhaço. E um dia o palhaço, ele andando por fora da cidade, ele avistou o dique da cidade, a represa da cidade, e haviam rachaduras. E ele viu que já vazava água, voltou correndo para a cidade e dizia, a represa está estourando, a represa está estourando. E conta-se a história que ninguém acreditou no palhaço, porque ele não tinha uma vida de alguém, uma vida séria. Uma vida que era uma palhaçada, na verdade. É mais uma graça do palhaço. E conta-se a história, então, que muitos morreram porque não creram no palhaço. Então, seria o seguinte, há momento de graça, de alegria na vida, de um bom humor, mas um momento sério de dizer assim, olha, Jesus ama você e o céu é para você e Jesus vai voltar muito em breve. Olha, isso é legal a gente ouvir, porque, de repente, a gente está falando com alguém aqui que nos assiste, que não está levando a sério, leva a vida cristã de qualquer jeito, as pessoas olham para essa pessoa até como, entre aspas, tá? Como um palhaço, né? Aquele que está sempre brincando, mas que não leva nada a sério, nem mesmo a fé e a possibilidade e a certeza que temos da volta de Jesus. E aí, então, a gente tem que dar um alerta. Nós não podemos fazer isso, porque nós somos limitados pelo tempo. Deus não. Por isso que Deus, 1000 anos como um dia para Ele. Ele não é limitado, mas nós somos. A gente não sabe o dia de amanhã, se a gente vai viver mais um dia, uma semana, um mês, um ano. Quer dizer, brincou com a salvação, a gente paga com a vida eterna. Quer dizer, não dá para a gente poder brincar nesse momento da história da humanidade, uma coisa tão séria, né, pastor Albert? Sem dúvida. E o apelo que fica é esse, né, pastor Laerte? Que a gente se prepare para esse momento, né? A Bíblia relata uma situação em que um grande monarca, Belsazar, ele deu um banquete para 1000 de seus grandes, e diz a Bíblia assim que eles comiam, bebiam, né? E a Bíblia diz isso também, que na época de Noé, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e eles não perceberam, não é? Belsazar estava ali no reino de Babilônia, comendo com várias pessoas ao seu redor, num salão de festas. De repente, o juízo chegou e eles não estavam preparados, né? Quando eles foram pesados na balança de Deus, eles foram achados em falta. Então, o que nós devemos fazer agora, nesse momento, é pensar como está a nossa situação nesse momento, diante desse juízo que vai chegar. Aliás, esse juízo, ele já está acontecendo. Só que Jesus está voltando para concluir esse juízo que já começou. Bom, pastor, nesse momento aqui do nosso programa, que a gente já está quase para encerrar, o que a gente podia dizer para os nossos telespectadores sobre esse último apelo de Pedro aos cristãos, né? Alguns versos, se você quiser ler alguns versos com relação a esse apelo de Pedro, o apelo da palavra, para a gente também ficar em um estado de alerta, né? Com tudo aquilo que está para acontecer. Eu lembraria, pastor, o que Pedro fala sobre o próprio apóstolo Paulo, porque veja que já nos tempos de Pedro haviam pessoas que torciam as cartas de Paulo. Dentro do contexto que aqui falamos,
como o pastor mencionou, entre aspas, muitos vivem uma vida de palhaço às vezes, né? Mas muitos pensam que estão vivendo uma vida séria, mas uma vida manca, eu diria, uma vida cristã manca. Porque muitos torciam, e torcem até hoje ainda, os escritos do apóstolo Paulo, oferecendo apenas a graça de Jesus Cristo, mas omitem essa questão do juízo do dia do Senhor, sabe? Pedro fala, realmente, algumas cartas de Paulo são um pouco difíceis de se compreender, mas o próprio apóstolo Paulo, ele pregava, anunciava a graça, mas também esse juízo vindouro. Paulo, em todas as suas cartas, nós encontramos isso aí. E eu diria então aqui para nós, sabe, nós aceitamos a graça de Jesus Cristo e nós queremos viver uma vida de santidade ao Senhor, sabe, a cada dia dessa vida. Mas lembrando, nós temos um julgamento pela frente. E Jesus vai voltar e eu quero me preparar para esse dia. Eu diria isso com uma ênfase muito grande, com cuidado, com uma compreensão talvez distorcida da Bíblia. Porque o grande detalhe não é apenas você dizer, não acredita e pronto, ele não vai voltar. É pensar que ele vai voltar, mas de maneira distorcida. Agora, quais seriam esses cuidados que a gente, como cristão, deveria tomar, como ouvindo o apelo do Senhor e nos preparando para o encontro? Que cuidados a gente poderia elencar aqui para os nossos telespectadores que a gente deveria tomar? Pastor Laerte, aqui o apóstolo Pedro, ele fala aqui já no final da sua carta, né? Ele diz, por esta razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo, como ele vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Nós temos que nos preparar, né? Fazendo uma avaliação da nossa vida pessoal hoje, como eu estou vivendo? Eu estou fazendo aquilo que está de acordo com a palavra de Deus? Porque existem algumas orientações dadas por Deus na sua palavra, na Bíblia, que nos ajudam a nos preparar para esse momento, não é? Então, a primeira coisa é seguir aquilo que está escrito na palavra. Se nós seguirmos o que está aqui, nós certamente conseguiremos chegar no céu e passar pelo juízo. E a sua visão, pastor Edmilson, assim, com relação a esses cuidados que a gente tem que ter, esses últimos apelos aqui de Pedro para a gente? Paulo cita muito a palavra uma vida de piedade, sabe? A escritora americana Ellen White também, ela cita muito, usa muito essa expressão, uma vida de piedade. O que é uma vida de piedade? Antes que Jesus venha, viver uma vida de piedade. É uma vida em conformidade com a vida que Cristo viveu. Pedro foi um apóstolo que viveu muito próximo de Jesus. Ele conhecia, sabe, com comprovação, o que é ser um cristão verdadeiro, sem viver, por um lado, muito liberalismo, por outro lado, quem sabe, o extremismo, o fanatismo e assim por diante. Uma vida de amor ao próximo, sabe? E uma vida de super inteira lealdade ao Senhor. Uma vida de bondade, uma vida de compromissos assumidos com Deus e com o próximo. Porque o que a gente percebe hoje, sabe, pastores, é que o mundo cada dia mais caminha para uma vida sem limites. Os jovens não querem ter limites. O limite sou eu. O que muitas pessoas dizem é o seguinte, eu sou o meu limite. Eu quero, eu vou. Eu não quero, eu não faço. Enfim, eu quero falar, eu vou falar. E nós temos um limite. Nosso limite é Deus, Ele é o nosso Criador. E de maneira palpável, é a palavra desse Deus que são as Escrituras para nós. Por isso que Pedro cita tanto as Escrituras, os profetas, os apóstolos. E então vivemos uma vida de piedade, em consagração ao Senhor, enquanto Jesus volta. Pastor ele fala, menciona aqui, né, o apóstolo Pedro, aos seus leitores, que eles deveriam viver em santidade. Esse seria o último apelo, viver em santidade. Ser santo é ser separado para uma finalidade sagrada, né? O que Deus espera é que nós possamos viver de tal forma que possamos experimentar, viver aquilo que nós viveremos no céu. Não adianta, por exemplo, eu deixar para me preparar no último momento ou pedir para que Deus tenha misericórdia de mim no último instante. Eu tenho que fazer um preparo para morar no céu.
Porque se a gente não fizer isso, corremos o risco de Jesus voltar. A gente não está preparado. Quer dizer, então, é uma dedicação contínua, a cada dia, durante o nosso viver. É como uma escada, né, pastor Laerte? Que cada dia você sobe 1 ou 2 degraus até que você chegue um momento em que você atingiu aquilo que é esperado por Deus. Nós só vamos alcançar a plena glorificação quando Jesus voltar, aí seremos glorificados. Mas até lá, precisamos caminhar cada dia. Pode ser que caiamos em algum momento, mas voltaremos a subir a escada até alcançarmos. É sobre isso que eu queria aqui também comentar, pastor. É que é bom também a gente deixar aqui bem aberto assim, que esse preparo não é também em busca de uma perfeição no sentido da palavra. Porque não é o preparo por mim mesmo. Isso. É a busca do poder do Espírito Santo. Isso. Deus, Ele espera o meu preparo, Deus espera a minha santificação, mas Deus sabe que eu sou um ser humano. A diligência no estudo da palavra. Isso. Então, por um lado, nem ser relaxado, porque eu já ouvi um dia de um líder religioso, era até um companheiro de trabalho da mesma cidade, e ele chegou a dizer assim, Deus é tão amoroso que Ele não vai deixar ninguém se perder no final. Então, viva como quiser e no final Ele salva todo mundo. Por outro lado, algumas pessoas que chegam a pensar assim, eu tenho que me preparar até ser perfeito, senão eu não vou com Jesus para o céu. Esse equilíbrio é que nós precisamos buscar. Eu diria, pastor Laerte, que a nossa luta hoje como cristãos, nesse último momento aí que nós estamos vivendo da história do mundo, não é uma luta para sermos bons, não é uma luta para fazer coisas boas e deixar de fazer coisas ruins. Perfeito. A nossa luta é para termos comunhão com Deus, e essa comunhão vai nos dar o poder para vencer cada dia as nossas lutas e dificuldades, até que plenamente seremos glorificados. E dizer sempre que eu estou do lado desse Jesus que vai voltar. Eu estou buscando a sua palavra, de Gênesis a Apocalipse, estudando, procurando compreender, anunciar às pessoas e me entregar e dedicar a cada dia a Deus. Então fica a pergunta, de que lado você está, de que lado eu estou? Isso é muito importante para que a gente defina realmente nesses últimos dias a nossa situação da vida espiritual, o nosso preparo para aguardarmos a volta de Jesus. Amigos pastores, muito obrigado pela participação de vocês no programa de hoje. Foi muito legal a gente poder conversar sobre esses temas do apóstolo Pedro. E a gente se vê na próxima semana, porque vocês voltam aqui para a última semana dessa temporada de estudos do apóstolo Pedro. Obrigado pela sua audiência, vocês sempre têm tido muito carinho com a Novo Tempo e que a gente possa permanecer firmes até a volta de Jesus. Um grande abraço e a gente se vê no programa da semana que vem.